Fala, misteriosos, tudo bem com vocês? Você já foi tocado ou sequer chamado por um espírito? Este é um dos relatos da minha mãe. Vamos deixar de enrolação e segue pro vídeo. Bom, essas coisas me vêm comigo, né? Esses fatos assim. Eu dormindo na sala, quando eu levanto para dormir para o outro lado, porque é mais friozinho, que era um calor tremendo, a gente na época não tinha nem ventilador. Eu sei que quando eu levanto para o outro lado, que eu me sento na cama para virar para o outro lado da cama, justamente para o lado que a minha cabeça dá pro corredor. Aí eu vi a menina como se estivesse vindo da cozinha. Uma criança, ela devia ter seus 10 anos. E ela era magrinha, não era gorda. Mas assim, eu não lembro da vestimenta, eu só lembro que ela tinha os cabelos bem escorridos. E era o cabelo castanho de franjinha. E ela vinha se dirigindo aonde a gente se encontrava na sala, né? E a luz, para você ver, que a luz da cozinha iluminava bem o corredor, porque o corredor não era tão comprido, então dava para ver nitidamente. Só que eu não conseguia ver o rosto dela, porque ela cobria o rosto assim, nessa posição assim. E ela vinha vindo, eu não via o movimento, é como se, eu imagino que ela estivesse flutuando. Por quê? Porque a gente, quando anda, faz aquele movimento. Ela não, ela vinha assim, parada, né? E com a mão no rosto e aquele cabelo escorrido como se fosse no meio da cintura e de franjinha. Sabia que ela tinha franja, porque ela cobria o rosto assim e vinha assim, mas não dava para eu ver o resto do corpo dela, porque a radiola, que na época o nome era radiola, né, um som, era grande e era mais ou menos aqui assim, e não dava para ver o resto do corpo dela. Aí quando eu vi aquela cena, aí eu achava até que era minha irmã, porque parecia muito com minha irmã. Na época ela tinha os cabelinhos assim, era nessa idade. Quando eu vi aquela cena, eu olhei pra minha irmã. Aí a minha irmã tava deitada na cama com a outra minha irmã. Eu digo, oxe, não é ela. Aí foi o que eu fiz, deitei, me enrolei dos pés à cabeça com o lençol e fiquei lá. Pense no calor e eu fico morrendo de medo de tirar o lençol. Coisa que criança faz quando tá assustada. Pronto, foi isso que eu fiz. E fiquei lá esperando que amanhecesse o dia. Só que eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não consigo, eu acho que até hoje eu não consigo ficar ali sem saber o que é que eu devo fazer. Aí meu tio, como dormia na sala ao lado, que a gente era uma antessala, aí a gente tinha a abertura da sala, a gente colocava um quadro grande, que na época aqueles quadros de giz bem grandes, e aí dava para dividir a sala do quarto. Aí nós colocamos aquele quadro e uma cortina. Aí ele puxou a cortina e eu chamei por ele, né? Porque oxe, aquilo ali eu chamei logo meu tio, eu chamei meu tio. Aí ele puxou a cortina, ele disse, que é, menina? Eu disse. Aí eu expliquei pra ele o que eu tinha visto. Você sonhou, como sempre, né? As pessoas dizem logo que eu sonhei, que a gente tá sonhando. Mas não foi sonho. Aí ele disse, vai dormir com a sua mãe. Aí eu fui dormir com a minha mãe, que na época, como eu disse antes, meu pai trabalhava a semana toda e ela dormia só, né? Só com meu irmão. Aí eu fui dormir justamente com a minha mãe na cama. Só que dormi tranquila, sem medo, sem nada, dormi tranquila. Só que houve outro fato logo pela manhã, né? Já era de manhã, porque eu posso dizer que era de manhã, porque eu acordo e eu vejo o quarto claro. Só que a porta fechada, o quarto não fica tão claro assim. E não tem janela. E é um quarto pequeno. Pode ser que você consiga, você quando coloca uma cortina e o quarto fechado não fica meio, né? Aí imagine um quarto todo fechado, sem janela nenhuma, só a restinha a fresta debaixo da porta, que você percebe que tá claro. Mas eu vi quarto claro. Só que eu não acordei, não foi por causa disso. Eu acordei porque eu percebi que tinha alguém alisando o meu braço. E eu estava virada para a parede. Quando eu acordo sentindo o tato de uma mão alisando o meu braço, assim, né? Eu deitada de lado e alisando o meu braço. Aí eu digo, eu achei estranho aquilo ali. Aí quando eu abro o olho e que eu acordo assim, aí eu sinto que alguém levanta da cama, como se estivesse levantando. Aí depois baixa de novo na cama. Aí eu vi a minha irmã
brincando na sala, eu escutei, dava pra escutar. Aí eu comecei a chamar minha irmã. No momento que eu chamava o nome da minha irmã, o colchão subia, né? Quando eu demorava um pouquinho, não chamava mais, aquele colchão baixava atrás de mim, né? Se tivesse alguém sentando atrás de mim. Aí eu voltava a chamar minha irmã de novo e nada da minha irmã chegar. Aí baixava de novo. E eu chamava, levantava de novo. E eu olhava pra cama pra ver se tinha alguém na cama e eu não via ninguém na cama. Inclusive eu via um lençol bem esticadinho. Você olhava assim pra trás, né? Não, eu deitada assim e vendo assim, você não vê os seus pés, né, na cama. Aí eu dava pra ver. Com o rabo do olho eu conseguia ver alguma coisa. Vi. E a cama com um lençol bem branquinho, alvinho, bem esticadinho, sem nenhuma ruga. E não tinha ninguém na cama. Eu digo, eu tô sozinha. Aí foi que eu comecei a chamar minha irmã e nada da minha irmã. Aí eu disse, não, como minha irmã não vem, eu não vou ficar nessa situação. Como eu disse, eu tento resolver o que é pra não ficar. Eu digo, não, deve ser alguém. Ou então, se for alguma coisa, eu vou ver algo muito horripilante, morrendo de medo, mas eu fui tentar ver o que realmente era, né? Foi quando eu resolvi me virar devagarinho e algo ainda continuava ali, sentando e levantando. Aí eu tentei me virar assim, quando eu viro e olho, não vi o rosto novamente. E vejo só o cabelo desse ser, desse fantasma, não sei o que é. Sei que era um cabelo bem lisinho também. Não, percebi que não tinha franja, mas como se fosse um corte que fosse aqui no pescoço e emborcasse assim. Tivesse feito uma escova e emborcasse assim. E bem como se fosse castanho, com um pouco de uns fios que a gente chama, posso dizer, fios de ouro. Por quê? Não sei se você já viu aquelas linhas que minha mãe até tinha na época, que parecia uma linha de plástico, só que bem fininha, e ela era dourada. Aí ela chega a reluzia, como se tivesse um sol ali batendo nos cabelos. Se você colocar um cabelo louro no sol, você vê que reluz, mas era diferente. Era como se tivesse um brilho de metal mesmo, sei lá. Metalizado, né? Sabe? Pronto, papel alumínio. Alumínio não. Esse papel na livraria, que você vê aqueles papéis de cores verde, amarelo e tudo. Pronto, só que várias tirinhas, só que a gente via que era cabelo. E chega com aquele brilho assim mesmo, espelhado, entendeu? E chega a reluzir assim, como se tivesse um sol ali. Agora a gente viu que era um cabelo que tinha movimento. Não era um cabelo assim, né, estático, mas tinha aquele movimento, mas que tinha algo ali que brilhava e reluzia, como se tivesse um sol assim em cima daqueles cabelos. Aí eu digo, é alguma coisa mesmo, porque ninguém na minha casa deu cabelo louro e daquele jeito. E não era louro, era como se fosse fios misturados com escuro e castanho, aquele castanho bem vivo, dourado, né? Voltei, me virei novamente, foi quando eu gritei bem forte pela minha irmã, foi quando a minha irmã apareceu. Quando a minha irmã aparece e vem pra perto de mim assim atrás, aí eu me viro, ela me chamando, aí eu me viro, quando não tinha nada, não tinha ninguém, agora minha mãe estava na cama. E no momento eu não vi ninguém na cama. É basicamente como se você estivesse em outro universo, porque é interessante que se você chegou a chamar sua irmã e ela veio, né? Pois é, justamente. Então você não era um sonho, você estava meio que acordada em outro canto, né? E como se fosse duas dimensões juntas ali, né? Pronto, aí isso aí foi algo que me abalou muito. Teve outras ocasiões que já eram minhas irmãs que contam que eu costumava brincar de eu quero que o fantasma me chame durante a noite. Eu não vi, não vou dizer, eu não vi. Mas a minha irmã já conta isso, dizendo que eu vi os passos como se tivesse alguém com um tamanco, um salto alto, andando pela casa e chamando meu nome a noite toda. Foi outro fato que eu não presenciei, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like para dar aquela força, se inscreve no canal, que em breve a gente vai estar trazendo mais entrevistas aí. Se vocês não viram ainda o primeiro vídeo do canal, vou deixar o vídeo aí no card para vocês darem uma olhada, dar uma força lá, então é isso, valeu!